Vamos pegar essa página 3 e responder aí. Então, nós estamos lá. Você conhece o esporte representado na imagem? A 2. Quais características indicam que ele é um esporte de invasão? E o 3. É possível realizar esse esporte na escola? O que vocês acham? É possível ou não? Acho que sim, só que com adaptações. Com adaptações. Muito bem. Professor, sim, só que tem que trazer aquelas adaptações, né? Por causa que, tipo, as regras que seguem o jogo, a maioria dos alunos não vão respeitar. Então, a gente tem que pôr umas regras mais simples para os alunos conseguirem respeitar. Isso mesmo. Além do espaço, né? Que geralmente O espaço também é pequeno da E a quadra. quantidade de jogadores. quantidade de jogadores. Não, nunca vi esse futebol americano aí. Rugby. Só conheço. Não é futebol ouvi falar e americano, ponto. mano. Não é futebol Futebol americano. americano Futebol. Outra coisa, igual vocês falaram, as regras, né? Esse esporte é um esporte bem violento se você for pensar do jeito que eles fazem. Então, para aula na escola, ia ter que ter uma adaptação para não acontecer nenhum tipo de acidente, como já aconteceu, né? Dos alunos Quebrar fazerem. braço, Quebrou né, o pescoço. professor? Ó, Andar na de Essa é a verdade, invenção, skate, professor. braço. eu acho que não. Mas olha só, o que aconteceu? No oitavo ano, Ô, há eu uns... só não falo merda, velho, porque eu tava filmando, mas senão você tava fudido comigo, mano. Você sabe Ó, disso. galera, coloca o mute aí. Aconteceu uma vez aí, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, aconteceu a aula de rugby no oitavo ano, e aí, no final da aula, ocorreu tudo bem. Eu pensei que ia dar algum BO, mas não deu. Aí, no final da aula, um amiguinho lá foi fazer brincadeira com o outro. No final da aula, a gente voltando já, o outro foi fazer brincadeira, o menino caiu e quebrou o braço. Isso não foi na aula, foi depois que acabou a aula. Ano passado, ano passado foi quem que quebrou o braço mesmo ano passado? O Júlio. Foi Júlio. o Júlio, Júlio. verdade. Júlio, ele caiu de skate Eu depois sei de andar quebrou. de skate, poft no chão. Anos, O Aí, Júlio né? sabe bem Pode como ter, velho. andar Enfim. de Pai, ô, na moral, quando voltar a aula, vocês estão fudidos comigo, velho. Eu Ô, entro Volta, nessa maneira, Gabriel, tá piscina, mano. ligado? ô, Júlio, maneira palavreada Não tô aí, nem cara. aí, mano. Júlio, maneira o palavreado aí, pelo amor de Deus. Tá gravando, depois vai pra Obrigado. internet, tá? Olha só, vamos acompanhar lá na página 4. Coloca o mute aí, por favor. Vamos acompanhar na página. A 2 Ah, da página 3. sim. Pode querer aqui. Qual que é a 2, professor? Qual que é a 2? Quais características indicam que ele é um esporte de invasão? Quais as características que indicam que o rugby é um esporte de invasão? Alguém me ajuda. Você sai correndo pra dentro do quadra. Você tem que invadir Adversário. o campo do Do adversário adversário. para atingir o seu objetivo. Ok? por isso que é chamado de esporte de invasão. Sim. Ó, na outra aula, na sexta-feira, né? Foi na sexta? Não, foi na quarta, né? Nossa aula, a última aula que a gente fez, eu tinha comentado sobre o que são esportes de invasão. E existem vários tipos de esporte de invasão, eles são bem diferenciados. Mas, por exemplo, o futebol, ele é um esporte derivado do rugby, tá? Então, o futebol, ele veio do rugby. Depois do futebol, criaram-se outros esportes de invasão, como, por exemplo, futsal, futebol society, aí mudou algumas regras, mudou o espaço, quantidade de jogadores também. Hoje, nós vamos falar sobre o rugby, sobre o futebol, a tática e a estratégia. Nós já estudamos um pouco de futebol nas aulas nos anos anteriores, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar sobre a tática e a estratégia. Acompanha lá na página 5, tá? Vamos lá.
Futebol, tática e estratégia. Você já deve ter escutado frases como esse jogador é brilhante, a equipe é muito entrosada ou o passe deixou o atacante de cara para o gol. Esses comentários comuns no futebol apresentam situações em que os jogadores tomaram decisões táticas adequadas e que tecnicamente foram bem realizadas. A tática. Em esportes coletivos de invasão, como o futebol, não é simples optar pela melhor tática de jogo, pois, além de tomar a decisão com base nos conhecimentos prévios, o jogador deve prever o que o adversário vai fazer para se defender e ainda dominar a bola. O que é a tática? É a elaboração de uma jogada de decisão, análise, que o jogador faz na situação de jogo, tendo como base sua experiência, sua capacidade de percepção, antecipação, reação e animação. Então, a tática é o que o adversário faz, quais são as tomadas de decisão que o atleta faz dentro do campo. Então, se ele vai driblar de uma forma, se ele vai chutar a bola para o companheiro, ou se vai chutar direto para o gol, então ele vai ter a tomada de decisão dentro do campo, tá? Vamos lá. Continuando, página 6. As soluções táticas durante o desenvolvimento de um jogo de futebol, por exemplo, dependem das situações criadas pela outra equipe e do posicionamento da bola em relação ao objetivo. Observar jogos é uma forma de ampliar o repertório técnico e melhorar a capacidade de tomar decisões durante uma partida. Uma das ferramentas utilizadas para esse exercício é a realização do scout. O que é o scout? Scout ou scout, em português, é uma forma de registro e análise de ações técnicas, táticas. Ele é utilizado em diversos esportes, mais como o futebol e o basquete e o voleibol. Muitos treinadores utilizam o scout como uma forma de observar a quantidade de acertos e erros que determinado fundamento ou ainda verificar a quantidade de tempo no qual sua equipe manteve a posse de bola durante uma partida. O scout pode ser feito de forma manual ou por meio de programas de computador. Também é possível realizar o scout em jogos dos times adversários, utilizando esses dados para a elaboração técnico-tática da sua equipe. Por exemplo, verifica-se que um zagueiro perde a posse da bola X vezes ao longo de uma partida. Logo, pode-se elaborar uma tática de avançar em direção ao gol adversário explorando esse zagueiro. Então, o scout ele é uma análise do jogo que já aconteceu. Então, se o time perdeu ou ganhou também, não tem problema. O técnico vai reunir todos os jogadores depois, né? E aí vai falar para eles, olha, vocês acertaram isso, erraram aquilo, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Na próxima vez nós vamos fazer dessa forma. E aí, só um momento. E aí ele vai colocar em prática depois qual a melhor forma para poder não cometer aqueles mesmos erros, né? Então isso é o scout. E aí vai falar também para os atletas lá qual que é a melhor tática que ele teve, qual que ele errou na tática, se aquela tática que ele decidiu lá no campo foi eficiente ou não. Então isso é o scout. Beleza? Vamos lá, saiba mais. Aí tá vendo que tem QR Code, né? Tem um QR Code aqui para você ver, depois você pega o seu celular e faz a marcação aí, vê o que tem de conteúdo aí, tá bom? Vamos lá. Dentre as táticas que podem ser utilizadas durante uma partida, algumas podem explorar as próprias regras do esporte. No caso do futebol, existe a regra do impedimento, que indica que o jogador está impedido, isso é, impossibilitado de continuar a ação de ataque. Caso esteja mais próximo da linha de meta adversária,
do que a bola e seja o penúltimo adversário. Isso significa, por exemplo, que um atacante nessas condições não poderá participar de uma jogada, e outra equipe pode utilizar essa regra como tática para dificultar o ataque adversário. Para forçar a situação, os jogadores de linha que estão em seu próprio campo devem sair em bloco momentos antes da posse do adversário para o atacante, deixando-o em posição de impedimento. Existem argumentos a favor da utilização dessa tática e outros a favor, porque favorece a recuperação da posse da bola. Contra porque há riscos de utilizar essa tática, pois um dos jogadores do time que está defendendo pode demorar para sair da sua posição, dando condições para que o ataque adversário seja finalizado, possibilitando a marcação de um gol. Aí nesse quadrado verde está falando da área de impedimento, né? Uma pergunta, aí vocês podem ligar o mute de vocês para responder sobre o que é o impedimento no futebol. Pode me falar. Galera? Professor, Ah, não seria o seguinte, ou na hora que o goleiro vai passar a bola, você não vai poder chutar enquanto ele estiver na área do gol, certo? Daí isso é o impedimento dele. não entendi. Professor, Você tem que repetir. Professor, Fala. professor, Oi, diz. o impedimento é quando o adversário está com o zagueiro à frente do atacante e a bola chega ao atacante. O atacante está à tipo frente do isso. zagueiro. É, isso. É quando Ele o tá à atacante... frente da última linha, do último homem. Isso. Ele passou do último homem. Essa linha Sem seu goleiro. é uma linha imaginária. Então, ele tem que estar, o atacante, quando ele pega a bola, ele tem que estar atrás de um zagueiro. O que é o zagueiro? Tem gente que não sabe o que é zagueiro. O Professor, zagueiro é o jogador que, tipo, defensor. ele protege. Ele protege. Ele fica na defensiva, então ele é um defensor, né? Então, o zagueiro, ele tem, Sim. para acontecer um impedimento no futebol, aí para quem não sabe o que é impedimento, vocês devem ter escutado falar muito já. Para quem não sabe, então um atacante, ele está com a posse da bola, então ele vai em direção para o gol adversário para tentar fazer o gol. E lá não tem nenhuma pessoa para ajudar o goleiro, não tem um zagueiro. Então, se o atacante estiver na frente do zagueiro, próximo do gol adversário, então ele não pode finalizar o gol, porque ele está impedido, porque não tem ninguém para ajudar o goleiro. É basicamente assim. E, na verdade, tem uma linha imaginária lá. Se ele estiver na frente dessa linha lá e não tiver um zagueiro junto, aí ele vai estar impedido de fazer o gol. Às vezes ele faz o gol pensando que fez o gol, que está tudo correto, mas não. O árbitro levanta a bandeira, fala que está impedido porque não tem um zagueiro para defender, junto com o goleiro. Ok? Isso é impedimento. Agora que nós sabemos sobre... então, inclusive, isso aqui pode ser uma das táticas, né, dos jogadores, né, de deixar o atacante correr lá para frente, lá, e o cara tentar fazer o gol, mas vai estar impedido. Então, é uma das táticas que o atleta pode fazer também, tá? Agora que nós sabemos sobre o que é tática, nós vamos falar sobre estratégia. Vamos lá. No futebol, além das situações táticas decorrentes do jogo, é importante estar atento às orientações propostas pelo técnico. Fala, Caio. Caio? Caio levantou a Não, mão? professor, foi sem querer, eu apertei sem querer o Então negócio. tá. Vamos lá, continuando. Você já deve ter observado que antes de um jogo começar, é apresentada a escalação com os jogadores em seus devidos posicionamentos do campo. A escalação procura deixar cada jogador em posição em que ele desenvolve suas habilidades técnicas da melhor forma, contribuindo para o trabalho coletivo da equipe. Para que a estratégia elaborada seja colocada em prática durante a partida, é importante que esse posicionamento
inicial seja mantido ao longo da partida. O que significa? O que ele está falando aí? Que antes de iniciar o jogo... Professor. Oi. No FIFA não tem isso aí, não. Você vai todo Já joga desengonçado. direto, né? Não tem escalação, né? Não fica quieto, velho. Por que atrapalhar a aula pra dar um comentário Mas desse? lá também já está tudo Porque é programado, futebol. né? Já está tudo programado já. Quem que são os atacantes, quem que são os zagueiros, lá, os alas. E essa vai ser a nossa tarefa, depois eu comento, tá? O que? A tarefa é jogar FIFA? Não. Professor. Então, olha só, muita gente também não sabe, nós já falamos já sobre futebol uma vez, né, em outras aulas, né? Olha só que coisa, hein? Se tivesse na aula prática, a gente ia fazer futebol. O senhor vai postar A tarefa vai ser a página 8? Não, eu já vou falar para vocês, tá? Vamos lá. Continuando. Então, no futebol, antes do início do jogo, o árbitro, não. O técnico, ele já vem programado, né, a posição dos jogadores, todos os jogadores. Então, essa é a estratégia do técnico, tá? Quando vai iniciar o jogo, aparece na televisão lá a posição dos jogadores, né? Número 1, goleiro, 2, tal jogador. Aí mais adiante, né? Então, essas são as posições. Como são 11 jogadores, existem inúmeras posições de jogadores. Essas são as táticas estratégicas, estratégias, na verdade. Antes de iniciar o jogo, o técnico vai elaborar uma estratégia que ele acha que é importante, que vai fazer com que eles ganhem o jogo. Então, ele pode mudar essa estratégia também durante o jogo, tá? Professor, Oi. eu lembro que no FIFA eu fui de árbitro, eu coloquei o Neymar no gol, eu perdi de 5-1. Então, justamente, olha só, o técnico ele vai escalar quem tem mais facilidade de ser atacante, quem que tem uma habilidade de ser defesa, então ele vai escalar a sua equipe, né? E a tarefa é justamente isso, você vai escrever quais são as posições existentes do futebol. Atacante, zagueiro, o que é o atacante, o que é o... Todas, tipo, todas. É fácil. Gente, Não, mas até, tipo, tem que colocar só atacante, meia e zagueiro, ou tem que ser, tipo, lateral, meia esquerda, meia direita, ala, volante e tal. É isso mesmo. É porque tem, por exemplo, muita gente que não sabe ainda. Não só meninas, mas alguns meninos também não conhecem quais são as posições dos jogadores no futebol. E aí você vai pesquisar, Professor, tá? o senhor vai postar a tarefa no Google Sala de Aula? No Google eu vou colocar uma atividade prática, tá? Mas eu posso colocar também. Ó, se acabar o tempo aqui, a gente vai ter que voltar, que tem bastante coisa ainda hoje, tá? Vamos lá. Então, tá vendo essa imagem aí do lado aí, ó? Consegue ver? Tá vendo? Sim, então, tem lá. Tem na ponta aqui o goleiro, né? Nós temos quatro jogadores aqui na frente do goleiro, 4 jogadores na linha e 2 lá na frente, próximo do gol do adversário. Essa aqui é uma formação estratégica que o técnico formou. Qual que é essa formação? Para quem conhece. Qual que é essa formação que está aí na tela? 4-4-2. 4-4-2, isso mesmo. Existem inúmeras, né? Fala mais uma posição aí que vocês conhecem. 4-3-3. 3-4-3. 3-4-3, 4-3-3, existem várias, tá? Então essas são as estratégias de colocar 4-3-2-1. 3-5-2. 3-5-2, muito bem. Ó, então o técnico vai colocar aqui na frente dele, na frente do goleiro dele, vai colocar 4 atacantes, certo? Que está nessa posição aí. Não, 4 zagueiros, 4 meio-campo e 2 atacantes. Então, 4-4-2, tá? Mais uma vez, na frente do goleiro tem 4 jogadores, 4 zagueiros, 4 defensores,
No meio do campo, 4 jogadores, que são o meio de campo. E mais à frente, 2 jogadores, que são atacantes. Então, 4, 4, 2. Essa é a formação do técnico que ele achou que ia ser melhor para jogar, para ganhar do adversário. Se ele quiser mudar durante o jogo, ele pode mudar, tá? Quando uma equipe está ganhando, você vai colocar mais defensores na frente, mais atacantes na frente ou mais defesa atrás? Mais defesa, ué. Depende. Seu time tá ganhando. Depende do estilo de jogar. Depende do estilo. Então vamos lá. Depende da vitória também, né, professor? Se for goleado ou se for só uma vitória tipo de 1-0. Se o time está perdendo, ele vai colocar mais atacante ou mais defensor? Olha, eu não sei. O time tá perdendo. Ele Eu vai, acho que Vai mais atacar atacante. mais. vai atacar mais, então vai colocar mais Sim. atacantes. Tá vendo que nesse quadrado aí, ó, nesse esquema aí, só tem 2 atacantes. O time tá perdendo, então o que o técnico vai fazer? Vai mudar. Vai colocar mais atacantes. Vai né? colocar uns 5 atacantes lá na frente do gol. Pode ser 5 Pode ser atacantes também. um 4-2-4. 4-2-4, pô, tá ótimo. É uma formação muito boa, porque vai tanto defender lá atrás, né, junto com o goleiro, tanto atacar também, né? Só que aí vai ficar deficiente o meio de campo. O que o meio de campo faz? Ele vai armar as jogadas, né? Vai ficar Uhum. aberto. Vai ficar aberto, vai ficar meio deficiente. Então, acho que colocar 3 ali seria melhor. Meninas, estão entendendo o que eu estou falando ou está meio confuso? Pergunta. Meninas? Eu tô entendendo, professor. Tá? Não, ótimo, beleza, isso é muito bom. Então, só para finalizar, então, essa parte de estratégia, quem faz geralmente é o técnico, e ele e é a posição que ele coloca os jogadores dentro do campo, tá? Qual que é a melhor estratégia para ganhar do adversário, né? Se ele vai colocar menos atacante ou mais defensores ou menos defensores, mais jogadores que vão farmar as jogadas, né? E enfim. E aí tem inúmeras, como são hoje 11 jogadores, então tem inúmeras formações estratégicas para ganhar do adversário, beleza? Vamos lá, continua. Tem 5 minutos, vamos ver se dá para finalizar essa parte aqui. Vamos lá. Mas o que significa estratégia? Qual é a diferença entre tática e estratégia? Qual que é a diferença aí, pessoal, entre tática e estratégia? Responde para mim rapidão. Tática é meio que, acho que a armação dos jogadores, é meio que a posição deles. Estratégia é o que eles vão fazer durante o jogo. Não, é o contrário. Ah, ao contrário. Eu Tática sabia que era um desses. tática é dentro do jogo. O que o atleta faz dentro do jogo. O que ele vai pensar na hora lá de falar, vai tocar, vai segurar a bola, vai voltar a bola para trás. O que ele vai fazer? O chutar pro gol. E a estratégia é o que o técnico faz antes do jogo, tá? Então, tática é dentro do jogo e estratégia é antes do jogo. Continuando. O conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma equipe define o conceito de estratégia. A estratégia de uma equipe deve possuir um vasto repertório de opções de comportamentos que possam gerar incerteza à equipe adversária quanto às suas futuras ações e produzir, assim, boas chances de superá-la. A execução da estratégia, que obriga os jogadores a promoverem ajustes individuais ao plano estratégico coletivo para atender às necessidades circunstanciais do confronto, define o conceito de tática. A proficiência de uma equipe para atuar coletivamente parece estar associado tanto às características da estratégia elaborada, que orienta a cooperação entre os jogadores, quanto à eficiência da sua utilização do jogo através da tática. Então, nós já definimos já o que é tática e o que é estratégia. E aí, eu acho que eu vou finalizar essa primeira parte aqui agora e abrir um novo link, aí, porque senão já vai acabar o tempo, tá? Eu já vou esperar vocês lá, beleza? Tudo bem, professor. Professor, não precisa colocar outro link, dá para acessar pelo mesmo. Dá para acessar pelo mesmo? Não sei. Não, dá, Nunca fiz professor. isso. Coloca outro link. Não, dá sim. Deu só uma vez, Bruno. Depende. É melhor colocar outro link. É melhor colocar outro link. Vou finalizar então, tá? Beleza?
Ó, pode ser que meu computador fique lento, porque ele vai começar a converter o vídeo que tá gravando, tá bom? Vou finalizar. Ô, Tomique. Para de soprar.